Então vamos fazer essa leitura juntos. Salmo 84. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, cujo coração se encontra nos caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele em que em ti confia. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela sua palavra, pela sua doce presença em nosso meio. E nós te rogamos, Pai, ilumine os olhos do nosso coração, ilumine o nosso entendimento, a fim de que a sua palavra encontre um lugar para se assentar em nossa mente, em nosso coração, e que ela produza frutos para a sua glória. Da mesma forma, pedimos que você ilumine o meu meditar, o meu falar, que seja agradável em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida ela é uma grande dádiva. E ela jamais vem desacompanhada de pequenos e grandes presentes que o próprio Deus, em sua livre graça, nos concede. E à medida que nós vamos caminhando pela existência, é natural que a nossa percepção da vida, a nossa percepção e o significado das coisas, das pessoas, o valor das coisas, das pessoas e dos lugares, ele vai se tornando mais refinado. A gente vai vendo o que de fato tem valor. Mas, como nós sabemos, tudo tem um início e tem um fim. Nada é eterno. Tudo começa e se finda. E a grande questão é como conseguimos e podemos equacionar um dilema que se apresenta a todos nós. O dilema, a equação do real valor das coisas versus a acessibilidade que nós temos a essas coisas. Aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos, aquilo que nós queremos bem, que nos importa, nós queremos estar sempre junto. Nós queremos estar sempre perto, queremos estar agarrados, passar o máximo de tempo possível. Mas, de repente, o valor, o significado, o sentido daquilo que nós tanto prezamos acaba se esvaindo pelo meio dos nossos dedos. Passa pela a nossa relação acessível, a nossa relação rotineira e cotidiana com aquilo que nós tanto amamos e prezamos, ela acaba desviando, por vezes, o valor de fato das coisas que nós amamos. Está acessível, se normaliza a presença, se normaliza as coisas que nós temos com tanta facilidade agora, aquilo que nós lutamos para ter. E por vezes o valor se esvai, tanto das pessoas, quanto das coisas, quanto dos lugares, dos momentos. E acredito que todos nós já provamos aquela máxima. Infelizmente, eu tive que perder. E depois que eu perdi, eu dei valor. Quando eu perdi aquilo que eu julgava que não era tão valoroso assim, agora eu vejo que aquilo tinha um valor tremendo. E como eu deveria ter dado mais atenção. Como eu deveria ter dado mais apreço. O valor era muito maior do que eu pensava. Infelizmente, todos nós já passamos por essa triste experiência. E pode ser pior, pode ser que nós saibamos o valor de algo e aquilo seja
tomado de nós de maneira rápida, de repente. O salmista aqui em questão, ele não estava subestimando o valor da casa de Deus. Pelo contrário, tinha grande valor a casa de Deus para ele, a presença de Deus. Mas ele havia perdido a comunhão com Deus em Sião. Ele havia perdido a comunhão com Deus no lugar do templo, na casa de Deus. Aquele lugar que outrora ele havia passado com seus irmãos e louvava a Deus e adorava a Deus, o Deus da casa de Deus, com os seus irmãos. Ele perdeu aquele lugar. Esse salmo retrata um homem que está rasgando o seu coração. Um homem que está abrindo o seu peito, está revelando o seu desejo pela presença de Deus, o seu anseio pela casa de Deus. É alguém que está descrevendo quem Deus é para ele. Ele está descrevendo o melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo para ele como sendo onde a vida em comunhão do povo de Deus acontece. Que é na igreja, que é no templo. Esse é o salmo que nós estamos diante. Um salmo que foi escrito pelos filhos de Corá, segundo alguns, e segundo alguns reformadores, pelo próprio Davi. Mas a questão não é quem escreveu, mas o conteúdo desse salmo. Provavelmente ele foi escrito no período de exílio de Israel, na Babilônia, distante do templo, distante de Sião. E esse salmo se dá nessas condições. Alguém que já não está mais diante do templo de Deus, da casa de Deus, está além das fronteiras de Israel, impossibilitado de se reunir com o povo de Deus naquele lugar santo, onde Deus manifesta a sua presença no meio do seu povo. E aí nós vamos para o verso 1 e 2. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O que nós vemos aqui? Aqui nós vemos o salmista exultando a Deus em uma profunda adoração a Deus por causa do templo. Ele está adorando a Deus por causa do tabernáculo, por causa da igreja de Deus. É como se ele dissesse: como eu amo a sua casa, Senhor. Como eu amo esse lugar, como é aprazível para mim estar nesse lugar, onde a sua presença é manifesta e eu estou com o povo da aliança. Como é deleitoso para mim estar nesse lugar. Imagine você, distante. Quantos aqui sentiram falta da comunhão da igreja local no período de férias? Se você não sentiu, a gente vai orar no final aqui. Mas eu acredito que vai mudar até o final dessa pregação. É como se nós estivéssemos privados daquela presença honrosa de Deus com os nossos irmãos. Apesar de Deus ser o nosso Deus onde quer que nós estejamos. E ele fechava os olhos, já distante, exilado, e quando ele fechava os olhos, ele conseguia ouvir ao pé do ouvido aqueles louvores que eles entoavam juntos na casa de Deus. Ele conseguia lembrar do rosto de cada um daqueles irmãos que estavam ao lado dele, junto no templo. Ele conseguia se recordar do aroma, do abraço, como quando a gente chega e é recebido com o diretório de membresia um abraço. Ele lembrava do cheiro de café que impregnava o ar quando você entrava na igreja, quando ele entrava no templo e tinha o café sendo servido pelo João. Ele lembrava, sobretudo, da doce presença de Deus que invadia aquele lugar onde ele celebrava com seus irmãos. E esse homem está cheio de amor pela casa de Deus, porque esse era o lugar, principal lugar onde eles se encontravam com Deus e se encontravam com o povo de Deus. Então era uma lembrança tão viva que queimava no peito dele. Sabe quando você lembra de algo tão querido? Que você queria estar próximo e aquela lembrança dói no seu peito, é físico aquele sentimento. Esse é o sentimento do salmista. Mas não só por isso. Também porque ele estava consciente da sua própria debilidade, da sua própria fragilidade, de como a casa de Deus era necessária para o auxílio dele nessa trajetória nesse mundo. De como Deus havia, por sua obra divina da providência, dado o templo e a comunhão como um alento na jornada cristã. Como ele carecia da comunhão na casa de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele relembra de maneira saudosa, está implícito nele esse lamento, que ele está privado da casa de Deus, ele está privado dos meios de graça que todos os crentes recebem na relação com a igreja.
Não é só pelo lugar em si, pelas pessoas em si, mas também é porque é um meio de graça que ele recebia na sua trajetória nessa terra. Mas o texto continua, e a parte B do verso 2 ele vai dizer, além disso, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. A comunhão no tabernáculo só fazia sentido porque lá no tabernáculo estava aquele que atribuía valor, sentido e significado ao tabernáculo, que é o Deus vivo. Só fazia sentido porque o Deus vivo habitava entre o seu povo, se manifestava naquele lugar. E o que ele desejava era ter comunhão com o Deus vivo. A carne dele tremia, os seus ossos desejavam, o seu coração estava desejoso pela presença de Deus. Ao ponto que é como se ele falasse, Senhor, eu estou desesperado pela sua presença. Eu desejo você mais que qualquer outra coisa. Eu estou espiritualmente faminto. E a fome, o desejo que eu tenho é tão ávido que está me deixando desnutrido. Está me consumindo. Não que Deus fosse limitado a um espaço físico, meu irmão. Mas porque o templo, assim como a igreja hoje, é como uma escada. Uma escada por meio da qual é conectada a mente e o coração dos santos, e eles são dirigidos a Deus de maneira intencional. A mente e o coração dos filhos de Deus. É como se o templo fosse os degraus dados por Deus, pelos quais os santos pudessem subir até os céus. Afinal, na igreja é onde nós ouvimos a Deus pela sua palavra pregada. É onde nós ouvimos a Deus e subimos um degrau pela sua palavra cantada. É onde nós vemos a face de Deus na face dos nossos irmãos e subimos mais um degrau. É onde nós participamos e provamos de Deus através dos sacramentos. A igreja é como que uma escada que nos conecta e nos faz provar juntos da realidade celestial. Ele deseja a Deus, ele deseja a casa de Deus, mas sobretudo ele deseja o Deus da casa de Deus. E ele vai seguir e fazendo uma analogia com os pássaros. Verso 13 ele vai falar, o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Agora ele usa os pássaros, ele lembra, ainda trazendo a sua memória, quando os pássaros faziam sua morada, seus ninhos nos beirais do templo. Próximo ao teto do templo, próximo ao altar de Deus, onde eles encontraram abrigo, proteção, onde eles estavam em paz, livre da mazela que está voando ou em qualquer outra árvore. E ali, onde as aves moram, era onde ele desejava morar, era onde ele desejava estar, era onde ele desejava fazer a sua casa. Nenhum outro lugar no mundo, meus irmãos, para nós é tão desejável quanto o nosso lar. Por mais que nós voemos para inúmeros lugares, estejamos em hotéis 5 estrelas, o nosso lar não se compara. E ali, naquele lugar, agora distante, ele lembrava, o meu lar é nos teus altares. Se uma pequena andorinha pode fazer ninho e estar próximo a você, que não te deseja, Deus, quanto mais eu que sou seu filho, e você é meu rei e meu Deus, o meu Deus pessoal. Muito mais eu desejo, e a minha casa é com você. E por fim, no verso 4, ele vai finalizar esse pensamento dos 3 versos anteriores. Falando, bem-aventurados são os que habitam na tua casa. Eles te louvam perpetuamente. Esse verso está resumindo essa meditação dos 3 versos anteriores, e ele está falando com essas palavras que nós lemos a respeito do benefício que é não estar exilado. Como é bom não estar exilado, é como se ele falasse. Porque bem-aventurado é aquele que habita em sua casa. Bem-aventurado é aquele que faz da presença de Deus a sua habitação. Esse conhece o Deus, esse conhece os benefícios que esse Deus dá a ele. E não há outro caminho, outra saída a não ser te louvar. Esses que habitam na tua casa, eles te louvam. Se eles não louvam, é porque eles não habitam na sua presença, eles não fazem permanência constante diante de você, Senhor. Ah, quem me dera poder habitar nos teus altares. Se de longe eu te louvo e lembro de como era maravilhosa a sua presença, quanto mais aqueles que habitam, mais do que felizes eles são. Como é bom não estar exilado. Como eu te desejo, Deus.
E aqui se encerra o primeiro bloco do Salmo. Agora o próximo bloco, ele vai passar não mais a olhar o passado e lembrar de maneira saudosa como é deleitoso a presença de Deus, a casa de Deus. Agora ele olha para o presente, para a realidade dele. Versos 5 e 6. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Se ele tinha olhado para trás, agora ele olha para o presente. Mas ele não se detém nos lamentos e na murmuração de alguém que está além da sua pátria, sofrendo, passando por um momento de tribulação. Ele não se detém nos lamentos e na murmuração, pelo contrário, o tom da sua estrofe agora é a bem-aventurança. Ele começa olhando para a sua condição e fala: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. Eu estou passando por inúmeros problemas, mas como eu sou bem-aventurado? Porque quem me sustenta é você. A força não está em mim, não está nas pessoas ao meu redor, nos meus amigos, na minha família, nas coisas que eu tenho. A força que eu tenho vem de você. Como eu sou bem-aventurado, e aqueles que depositam a força em você são bem-aventurados. Eles avançam, eles progridem. Ainda que ele não estivesse em Sião, na casa de Deus, ele estava com Deus naquele exato momento, onde quer que ele estivesse. Ainda que ele não pudesse desfrutar da doçura do verso 1, que são os tabernáculos, ele pôde desfrutar e encontrar a força de Deus. Força que não estava nele, força que não estava no outro ou em qualquer outro lugar, a não ser fluindo do próprio Deus, diretamente para ele. Força porque ele encontrou para seguir o caminho em meio às privações e os percalços. Manter a sua esperança queimando no coração. Eu poderia passar pela explicação do Vale das Lágrimas, o Vale Árido, ou do Vale de Bacá, mas a questão é que o sentido que o salmista tinha em mente, aquilo que o salmista tinha em mente era que, ainda que nós atravessemos o Vale Árido, ainda que o seu povo atravesse o Vale Árido, aquela depressão, aquele caminho esguio de dores, o coração dele não está num vale, o coração dele está aplanado, no coração dele está preenchido pelo Deus vivo e verdadeiro, que dá condição que os seus pés estejam no vale, mas que o seu coração se mantenha no plano. Ainda que nós passemos por vales, ainda que passemos por guerra, o nosso coração repousa na paz. É assim que o povo de Deus atravessa, de maneira ultra circunstancial, caminhando em tribulação, mas a paz no coração reinando. Aplanado, retilíneo, linear. A ideia que o salmista tinha em mente, então, é que nenhuma interferência nesse caminho, no caminho dos adoradores de Deus, no caminho do povo de Deus, pode impedi-los de se apresentarem diante de Deus. Nada que se apresente diante do povo de Deus, daqueles que Deus tem para si, ovelha do seu pasto, pode impedir que os seus filhos se apresentem alegres, confiantes diante dele. Nada pode impedir de que eles estejam engajados todos os dias no culto a Deus. Não apenas no domingo, engajados todos os dias. Da sua vida é o seu próprio culto a Deus. Nada é capaz de suprimir o anseio e o desejo desses que são filhos de Deus, pelo seu Deus. Ainda que eles passem pelo vale, nada arranca o desejo e o anseio por Deus. Nada é capaz de impedir que eles se apresentem alegres, domingo de manhã, na assembleia do seu Criador. Ainda que para isso eles tenham que atravessar os desertos mais áridos e estéreis. A fé dos peregrinos é o que o salmista está falando. A fé daqueles que estão peregrinando rumo a Sião escava bênçãos dos sofrimentos. Essa é a fé dos peregrinos. É uma fé que escava bênçãos dos vales mais áridos. Ainda que nossos pés estejam no vale, nosso coração se encontra o caminho aplanado. E ele segue, e ele vai falar, esses cujo a força está em Deus, que atravessam os vales, que têm os caminhos aplanados no coração, que eles vão de força em força.
Nós vamos de força em força, peregrinando em distantes de Israel, de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Cada um deles. A despeito das dificuldades do caminho, eles descobrem que Deus satisfaz as suas necessidades. E com uma força crescente, de repente eles chegam diante de Deus. Se apresentam diante de Deus, na casa de Deus, do seu Deus vivo. De força em força significa cada dia. De força em força significa que há o pão diário. Que o nosso Deus é um Deus que concede favor e graça para o dia de hoje. É um Deus que tem uma porção de encorajamento para hoje. Uma porção de consolo, de exortação, de vigor para hoje. E aquilo que foi para ontem e não nos nutre hoje. É de força em força. É o pão de cada dia. Nós recebemos doses diárias da parte de Deus. De força em força. Quando as nossas forças vão se esvaindo, Ele renova nossas forças. As suas misericórdias se renovam não de domingo ao outro domingo, mas é dia após dia, manhã após manhã. As misericórdias do Senhor se renovam. É de força em força. Chegamos tristes, saímos alegres. Chegamos desesperados, saímos cheios de esperança. Esse é o nosso Deus, é um Deus de restauração. É um Deus de força em força. E assim o povo dele segue peregrinando, exilado, até se apresentar diante dele em Sião. De repente, eles alcançam o seu porto. Eles alcançam a visão da face de Deus. Eles vão de força em força. Cada um deles significa que nenhum é deixado para trás. Cada um deles significa que aqueles que pertencem ao Senhor, que são povo de Deus, não ficam para trás. Todos eles chegam diante de Deus, em Sião. Ainda que passem pelo vale, a chegada é certa. A conclusão desse caminho é gloriosa. Cada um deles apresenta confiantemente diante de Deus, em Sião. Ninguém fica para trás. Deus começou uma obra na sua vida de transformação? Sim ou não? Se Ele começou, Ele é o Deus que é fiel para cumprir. Ele é o Deus que começou e vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Todos eles se apresentam diante de Deus em Sião, sem que nenhum seja deixado para trás, sem que nenhum seja esquecido pelo caminho. Deus não é como nós que começamos projetos e deixamos eles no meio. Não, Ele cuida das suas ovelhas com as suas próprias mãos e as torna para a sua própria glória. Agora eu gostaria que você fosse comigo lá no verso 10 e 11. Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Meus irmãos, dessa vez, mais uma vez, nós vemos o coração do salmista. Um salmista que estava indo na contramão da humanidade. Enquanto a humanidade não sabia por que viver e para que viver, apenas quer e deseja que os seus dias se alonguem sobre a face da terra, ele sabia exatamente o que desejava fazer, como viver, para que viver. Ele sabia que ele deveria gastar sua vida servindo a Deus, para a glória de Deus, ao ponto que ele considerava um dia gasto no serviço humilde a Deus mais valioso do que passar um longo tempo distante de Deus, cheio das honrarias humanas, vivendo nas tendas da perversidade. Ele sabia perfeitamente para que a finalidade da sua vida foi concebida. Era preferível estar na casa de Deus, ainda que às portas, na parte externa, sem cobertura, do que em qualquer outra habitação confortável. Era mais valioso. Ele encontrou algo que Paulo encontrou. E é como se nós ouvíssemos Paulo falar, quando diz em Filipenses 3, considero tudo como perda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor,
Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Ou como se ouvíssemos Asaf falando: a quem tenho eu no céu além de ti? E a quem na terra tenho eu que tenha mais valor? Não há na terra quem se compare a você. O salmista encontrou um bem tão valioso, tão caro, que não vale todos os seus bens, que vale mais do que todos os seus bens, que vale mais do que todas as pessoas que ele possa ter ao seu lado, que vale mais que a sua própria segurança, é algo que está acima e muito elevado, para que possa considerar em uma mesma prateleira que qualquer outra coisa. Paulo encontrou, Asaf encontrou, homens na Escritura encontraram esse bendito tesouro. Está nos sendo apresentado hoje na voz dos filhos de Corá. Um grande tesouro que traz valor para a reunião dos santos, que traz valor para a nossa existência, que traz valor para o nosso viver diário, cotidiano. E como é lindo esse salmo até aqui, mas há um grande cereja nesse bolo. Por mais belo que tenha sido essas palavras do salmista, o verso 11, ele é a cereja do bolo. Porque ele vai dizer: porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Esse semblante benigno, bondoso de Deus, revelado pelo salmista aqui, enche de alegria o coração de qualquer um que já tenha lido, cantado ou declamado esse salmo. Há uma pausa e ele evidencia quem é esse Deus, o que Deus é. Eu falei tudo isso porque o Senhor Deus é sol e escudo, porque Ele dá graça e glória. Eu falei tudo isso porque Ele não recusa dar nenhum bem aos que andam retamente. Meus irmãos, o nosso Deus é sol. O nosso Deus é o sol, Ele ilumina, Ele é luz. O nosso Deus, Ele dá nutriente, Ele nos nutre, é o nosso guia. Ele nos aquece, Ele nos sustenta, Ele dá vida ao brilhar sobre cada um de nós. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está sendo evidente através de Salmo 84, um Deus que é sol. Você já parou para pensar nos benefícios do sol? Se ele não existisse, não haveria vida. Ele brilha sobre a humanidade e concede vida a todos. Muito mais sobre aqueles que são encontrados e cativados nele. Ele nutre, aquece, sustenta. Mas ele não é apenas sol, ele também é escudo. Ele protege a vida dos seus, Ele guarda embaixo das suas asas, Ele os vigia com um olhar atento, Ele os livra da morte, Ele os livra do medo, Ele os livra do pecado, Ele os livra da morte, Ele os livra da condenação eterna. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da casa de Deus. Mas Ele não é apenas, porque Ele se estende e dá graça. A graça é um dos altares de Deus, é o altar do sacrifício, onde a andorinha está próxima dos altares. A graça de Deus nos salva. Ele nos dá graça, nos perdoa, nos restaura. Ele alegra a nossa alma. Ele faz todas as coisas novas. Ele nos dá aquilo que nós não merecíamos, livremente, por sua única e exclusiva vontade. Além disso, Ele nos dá glória. O que é a glória, senão nos tirar desse mundo vil? O que é a glória, senão nos livrar desse corpo frágil? Nos conceder um novo corpo, glorificado, nos dá a própria bem-aventurança eterna. O nosso Deus nos dá bênçãos temporais e eternas, celestiais.
Mas a nossa alma insiste em vagar pelas bênçãos terrenas, insiste em ansiar pelos benefícios mundanos, pelos benefícios que se desvanecem com o tempo. O nosso Deus nos dá tudo isso. E ainda bênçãos eternas. Essa pausa exalta quem nosso Deus é. E por fim ele encerra no verso 12, falando: ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Ele termina com a felicidade estampada nos seus lábios. Mesmo exilado, o tom da sua canção é alegria. Ainda que ele estivesse privado da casa de Deus, ele foi sustentado pela melhor de todas as consolações. A ele foi permitido contemplar, ainda que de longe, a graça de Deus. Isso o sustentou. E agora ele cantava essa canção a fim de encorajar os israelitas, a fim de trazer esperança no coração dos israelitas, falando: nós podemos viver aquilo que estamos cantando outra vez, se de fato nos arrependermos do nosso coração genuinamente, podemos voltar à casa de Deus, com o povo de Deus, com o Deus da casa de Deus. À medida que o salmista vai declamando, meus irmãos, escrevendo, eu acredito que ele via nitidamente, ele provava dessa inspiração que o levou a escrever, nitidamente, algo tão belo, algo tão sublime, com um valor tão elevado, que se nós tentássemos reunir todos os tesouros da terra, todos os valores mais altos dessa terra, que existem, que existiram, nós jamais poderíamos comparar aquilo que ele viu e provou. É um bem tão supremo que estava acima da sua própria vontade, que estava acima do seu próprio valor pessoal, benefício pessoal. Ele provou de algo infinitamente valioso. Sabe o que o salmista provou? Ele provou de longe daquilo que agora nós temos perto. Ele provou de longe. Ele escreveu vendo a sombra da realidade que hoje está acessível para nós. Ele contemplava a promessa que se fez carne, a promessa que alcançou plenitude. Não há no céu, não há na terra, nem debaixo da terra, nada que seja tão precioso quanto o supremo bem, que é Cristo Jesus para a nossa alma. Que é tão precioso quanto o supremo bem, que é Cristo Jesus para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para a nossa profissão, para a nossa vida como um todo. Não há nada que tenha um valor tão elevado quanto Cristo. Não há nada nessa terra que seja mais precioso do que a comunhão com Deus vivo. Quem é o nosso Deus? Ele é aquele que era o verbo e se fez carne. Ele é aquele que é a luz do mundo, que é a luz dos homens. Ele é o pão da vida, é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Quem é o nosso Deus, senão a imagem do Deus invisível? Senão o caminho, a verdade, a vida? Quem é o nosso Deus, senão o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o cabeça da igreja? Quem é o nosso Deus, senão o leão da tribo de Judá? O nosso maior tesouro na vida e na morte. Pela graça de Deus hoje nós somos levados a contemplar e a conhecer o melhor lugar do mundo. Que Ele existe e está acessível para cada um de nós. Você lembra qual é o melhor lugar do mundo? Para o salmista. Esse permanece sendo o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é onde você desfruta da presença de Deus junto com o povo de Deus. É quando você se reúne com irmãos e irmãs para adorar o Senhor Jesus em espírito e verdade. Não há lugar melhor do que esse. Não há lugar melhor para estar do que na comunhão dos santos. Nessa terra, não há nenhum lugar que se compare à igreja de Jesus. Aqui onde estamos, na igreja de Deus, nós recebemos da sua graça, na forma de instrução, exortação, restauração, força, de transformação de vida. Olhe para o seu lado. Olhe para quem está ao seu lado agora.
essa pessoa que está ao seu lado destila a graça de Deus em seu favor, na forma de cuidado, na forma de conselho, na forma de encorajamento mútuo. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer pela primeira vez. Olhe para o seu irmão ao seu lado e repita comigo. Eu achei que não ia chegar, mas chegou esse dia. Fale assim: eu quero estar na presença de Deus ao seu lado. Esse é o lugar que o salmista desejava. É o melhor lugar dessa terra. É onde a presença do Deus vivo está. Mas não sozinho, porque Ele está com você quando você está em casa. Ele está com você quando você está na rua. Mas é juntos, como um corpo, onde Ele manifesta a sua graça, não apenas em mim, mas através de mim, através do meu irmão. Onde, como de maneira graciosa, nós podemos, na igreja, como uma escada, elevar e dirigir a nossa mente e nosso coração aos céus. Provar de Deus na sua palavra, ouvindo. Provar de Deus vendo a sua face no próximo. Provar de Deus partilhando os sacramentos. Qual é o valor de Cristo, do corpo de Cristo para você então, meu irmão? Agora eu faço essa pergunta. Qual é o valor do corpo de Cristo, da igreja para você? Se nem a celebração coletiva dominical alegra o seu coração e te coloca desejoso, não estimula o seu deleite. Se você tem todas as possibilidades, não está exilado, e ainda assim no menor percalço você decide não ir à casa de Deus. Ainda assim você fala: o alimento de domingo passado serviu, não preciso ir nesse domingo. Deus tem uma porção diária. Se você não consegue dizer como salmista: quão agradável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Quão amável são os teus tabernáculos. Ou se ainda não consegue dizer como nós vimos 2 domingos atrás: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ou como domingo passado, tudo estava de mal a pior, até que eu entrei no santuário de Deus. Se assim você tem procedido, se assim tem acontecido com você, a menor pedra, o menor desvio no caminho, na sua rotina já faz você escolher não estar na presença de Deus, na casa de Deus, com os irmãos. Talvez você tenha se encantado com o Evangelho, mas ainda não tenha sido transformado pelo Evangelho da glória, da graça de Deus. Porque o Evangelho nos encanta, mesmo não sendo crente. Pessoas que creem em Buda, que creem na Mãe Gaia, enfim, gnomos, se encantam com o Evangelho. Os espíritas se encantam com o Evangelho. Mas eles não foram alterados no seu íntimo pelo Evangelho da glória, da graça de Deus. Isso é quando você pega o conhecimento mental, cognitivo, e o transforma em sabedoria aplicada. Você pega a verdade do Evangelho e encarna na sua vida, encontrando o maior benefício de toda a existência, que é o Deus vivo. Aí então, os meus milindres não encontram lugar. É muito mais caro estar nos átrios do Senhor do que passar 1000 dias nas tendas da perversidade. Mas graças a Deus, o nosso Deus é misericordioso e generoso conosco. Ele não nos deixou só, Ele deu o seu Consolador. O Espírito da verdade que nos ensina, que nos conduz em graça, que modela o nosso coração. Ontem conversávamos, eu e o Douglas, como o homem não tem capacidade de mudar quem ele é. É apenas uma ação de Deus, generosa, unilateral e graciosa, atuando em nós. Mas nós podemos buscá-lo. Então, se você se encontrou em algum desses lugares, no que acabamos de falar, a solução é: busque conhecer a Deus. Busque conhecer o caráter de Deus. Busque conhecer os atributos de Deus. Quem é esse Deus que cativou você, que despertou interesse? E conhecendo a Deus na sua palavra, que está dada a nós, revelada, é impossível que você não deseje esse Deus.
É impossível que você não louve esse Deus, que você não seja transformado no seu interior. A segunda solução é que possamos buscar viver a vida de maneira mais reverente. Muitas vezes a irreverência toma conta porque nós não conseguimos equacionar o real sentido da presença de Deus, da igreja de Deus, com a acessibilidade que nós temos. E a reverência se esvai, tudo vira irreverência. Normalizamos tudo. Mas precisamos deixar de ser irreverente. Então seja e viva de maneira reverente e não normalize aquilo que é um milagre. Não normalize aquilo que é um milagre. A comunhão é um milagre. A comunhão de Deus com Deus. Deus excelso habitando no nosso coração, pela graça, pelo Espírito, é um milagre. Se manifestando na comunhão dos santos, é um milagre. Não venha e não viva de qualquer forma o que é um milagre. Conheça a Deus. E à medida que você conhece a Deus, você vai aprender o que é importante para esse Deus. E você vai ver que Ele morreu, deu a vida pela sua igreja. Meus irmãos, finalizando. Gostaria de encerrar com algumas perguntas que pudéssemos meditar nessa semana. Qual tem sido o nosso anseio? Pelo que nós temos ansiado? O salmista ansiava por Deus e pela casa de Deus. Pelo que nós temos ansiado? O que nós temos desejado? Qual tem sido o nosso deleite? Porque nós sabemos que há uma profunda busca, anseio, inquietação no nosso interior. E o que Agostinho falou é que o nosso coração não descansa enquanto não repousa em Deus. Nós tentamos abafar, calar esses anseios de inúmeras formas. E eu não sei se é só comigo, mas a nossa alma se inquieta pelas coisas temporais e momentâneas, com muita facilidade. Hoje estamos aqui, nós viramos a esquina e a nossa alma começa a se inquietar pelo dia de amanhã, pelas contas de amanhã, se inquietar pelo que haveremos de fazer daqui a um mês, ou se inquietar por aquilo que aconteceu há um ano, pelas coisas passageiras. Nós vivemos desejando coisas que nos ferem, que nos mutilam. Isso acontece porque nós fizemos o inverso do que o salmista nos ensinou. Nós tiramos Deus do lugar que Ele jamais deveria ter sido tirado. E esse é o convite de Deus nessa manhã para nós. É o convite de colocarmos Deus de volta no lugar que Ele jamais deveria ter saído. No centro da vida. No centro da nossa existência. Para que tudo mais orbite ao redor dEle. Para que Ele coloque em ordem a nossa bagunça. Para que Ele coloque nosso recurso, nossas finanças, nossa família, nosso casamento, nossa vocação, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo no lugar devido. Para isso é necessário que Ele seja o centro. Esse é o nosso convite. É o convite de Deus a nós através desse salmo. O que ansiamos? O que desejamos? Qual é o valor de Deus para nós? Nós vimos tudo que Ele é. O Senhor Deus é só o escudo da graça e glória. E Ele não retém nada. Nada. Ele nos dá tudo o que nós necessitamos e mais. Que o Espírito Santo produza em cada um de nós, meus irmãos, sábios desejos e anseios por Deus. Amém? Se coloque de pé. Eu gostaria de ler com você uma oração. E que possamos, em um só espírito, orar essas palavras juntos. Ó, tu que ouves a oração, ensina-me a orar. Confesso que nos exercícios religiosos, a linguagem dos meus lábios e os sentimentos do meu coração nem sempre estão concordando. Que frequentemente tenho tomado com descuido em minha língua um nome nunca pronunciado no céu sem reverência e humildade.
que frequentemente desejo coisas que me ferem, que tenho desprezado algumas das principais misericórdias em meu favor, que tenho errado tanto em relação às minhas esperanças, quanto em relação aos meus temores, que não estou apto a escolher por mim mesmo, pois não está em mim o dirigir os meus passos. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude em nossa inconsistência, pois não sabemos orar como convém. Que Ele produza em nós sábios desejos, pelos quais nós possamos pedir as coisas certas. Então sabemos que Tu ouvirás. Que nós jamais estejamos inquietos por bênçãos temporais, mas sempre as deixe a cargo da Tua bondade paternal. Pois Tu sabes o que necessitamos antes que o peçamos. Que jamais nos consideremos prósperos, a menos que a nossa alma tenha prosperado. Ou ricos, exceto que se formos ricos para contigo. Ou sábios, se não sábios para a salvação. Que busquemos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Que possamos sopesar tudo em relação à eternidade. Que o nosso bem-estar espiritual seja o nosso primeiro pedido. Que nós sejamos pobres, aflitos, desprezados, tendo a Tua bênção, ao invés de bem-sucedidos em nossos empreendimentos, tendo mais do que o nosso coração pode desejar. Ou ainda admirados pelos homens. Se tais coisas fizerem com que nós de Ti nos esqueçamos. Que nós consideremos o mundo delírio, mentira, vaidade e aborrecimento, e possamos desejar nos apartar dele. Que possamos buscar a nossa felicidade em Teu favor, em Tua imagem, na Tua presença e no Teu serviço. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós a Ti rogamos e bendizemos pelo alimento e pela força que Você nos dá hoje. Bendito seja o Seu nome. Amém.